Olá, amigos de Metrópolis. Estou aqui no Rio de Janeiro, na casa do Leno Michael, o Nego do Borel. Hoje é quinta-feira, são 6h40 da tarde. Foi um dia muito tumultuado, um dos piores dias, segundo ele mesmo já disse, da vida dele. A Duda Reis, a ex-namorada de Nego do Borel, foi hoje à delegacia, uma delegacia da mulher lá em São Paulo. Ela fez as seguintes acusações em relação a ele: estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV, infecção sexualmente transmissível. Por isso, nós viemos aqui, e foi muito difícil até esse momento aqui falar com o Leno, porque ele está bastante abalado. Você foi pego de surpresa com todas essas acusações? Fui pego de surpresa. Na verdade, eu nem sei quem é a Duda hoje. Tipo, às vezes eu olho e parece que eu, sei lá, eu acordo e falo, caramba, o que está acontecendo? O que está havendo? Ela foi na delegacia, ela me acusou de estupro, sendo que eu nunca fiz isso. Eu não sei de onde ela tirou isso, por que ela está falando. O estupro que ela diz é o seguinte: que ela estava sob efeito de algum remédio, algum tranquilizante, e que você teria feito sexo com ela, sem ela ter essa noção da realidade. Isso aconteceu em algum momento? Isso não aconteceu em momento nenhum. Nunca ouvi isso em lugar nenhum. Ela em nenhum momento acordou e perguntou, nós transamos? Nenhum momento, nunca aconteceu isso. Inclusive ela até reclamava comigo, falava, caramba, você não está muito animado com não sei o que, não quer e tal. Eu nunca fiz isso. Isso é muito grave. E as agressões? Ela fala que houve agressão, segundo ela, em Portugal, houve uma outra agressão aqui no Brasil, e ela diz ter sido empurrada da escada, não sei se é dessa escada daqui da sua casa. Eu quero saber dessas... Provavelmente vocês já tiveram várias discussões. Em algum momento, houve algum tipo de truculência da sua parte? Léo, nós ficamos juntos 2 anos e 8 meses? 2 anos e 8 meses? Quantos meses? Eu não lembro. Ia fazer 3 anos agora. A gente tinha gosto diferente. Ela gostava de um certo tipo de música, eu gostava de outro tipo de música. As minhas amizades eram diferentes das amizades dela, enfim. Discussão tem todo relacionamento, certo, irmão? E eu, Nego do Borel, sou uma pessoa, assim, aonde eu cresci, onde eu fui criado, enfim, hoje eu estou tendo a oportunidade de aprender com a vida, aprender muitas coisas com a vida, tudo que eu estou vivendo hoje, muitas coisas que hoje vêm para mim é muito novo. Briga em relacionamento acontece, muitas vezes a gente já discutiu. Agora, eu pegar, agredir ela, bater nela, ela falar que eu agredi, isso nunca houve. A primeira agressão, segundo ela, foi um apertão no braço, que deixou inclusive marcas. Nunca você apertou o braço dela mais forte? Como é que é? Apertar o braço mais forte. Você já apertou o braço dela mais forte? Já discutimos, já segurei no braço dela assim, não forte desse jeito que ela tá falando, já discutimos. Mas, volto a dizer, a agressão de eu bater e sacudir, pegar braço, isso não houve. Empurrar lá de escada abaixo? Mentira, não houve isso, Léo. Não houve? Não houve. Que isso é muito grave, você sabe disso. É muito grave. E eu sou contra isso, não houve isso. Ela diz ter testemunhas. Ela diz que pessoas já viram. Que pessoas são essas? Eu não sei que pessoas são essas. Tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que... Você acha que pode ter gente que vai depor a favor dela só por não gostar de você, é isso? Pode ter também, Léo. Tem gente que trabalhava comigo, que hoje não trabalha mais, que às vezes não é o que a pessoa queria, sair da equipe, continuar trabalhando com a gente. Ainda mais no momento da pandemia. E essa pessoa fica chateada. Entendi. Possa ser que tenha pessoas
que tenham trabalhado com você, tenham convivido Exatamente, claro. E tenham saído magoadas dessa relação profissional. Exatamente, como todo mundo. E assim, agora, agredir, bater nela do jeito que ela tá falando, eu não fiz isso com ela. Tá. Foi um relacionamento, não foi um relacionamento saudável? Foi? Não foi. Eu digo, havia traições, muitas traições. De ambas as partes ou só da sua parte? Não muitas traições, mas eu já traí ela sim, eu já traí, não foi só com uma pessoa, traí com outras pessoas também. A Lisa não foi a primeira, ou foi a primeira traição? Não. Não foi. Mas foi a primeira que ela descobriu? Também não. Tiveram outras que ela deduziu que era, ou mandaram pra ela, nego tava lá, mas várias vezes que ela vinha falar comigo, a fulana que não era, eu não tinha ficado, não tinha pego, algumas sim e tal. Às vezes a gente estava mal no relacionamento, a gente... Você saía e ficou Saía antes também de eu me batizar também nas águas e tudo mais, e foi isso. Então assim, da sua parte, você então admite uma infidelidade de não apenas uma vez, várias vezes? Admito, cara, eu vou falar que eu já traí a Duda. Hoje se eu falar pra vocês... Quantas vezes, né? Quantas vezes? Pô, não foram muitas vezes. Eu acho que eu traí ela já umas 3 vezes, irmão. Traí ela. Mas foram só umas relações esporádicas ou sim, você manteve relacionamentos extraconjugais, entendeu? Não tive. Era só uma vez só? Era só uma vez. Inclusive, eu fico até... que ela falou da questão do HPV e tudo mais. E todas as relações que eu tive... Eu me cuido muito, tá ligado? Então, tipo, sempre usei camisinha. E eu fiquei surpreso com o que eu peguei dela, pedindo pra amiga jogar o irmão na fita, enfim, tal, eu não sei. Você tá falando o quê? De um áudio? Eu peguei uns áudios, umas conversas, uns prints, umas paradas dela. E assim, ela fazendo o quê? Eu não sei. Não, pedindo a amiga, falando do irmão da amiga, que ele era um gostoso, enfim. E foi por isso que eu quis terminar também. Isso foi agora em novembro, não é isso? Foi um dia antes da viagem. Para Dubai. Para Dubai. Tá. Então, esses prints te mostraram que havia infidelidade ou uma possível vontade de infidelidade também da parte dela, é isso? Agora, só para voltar à questão do HPV. Ela contraiu HPV durante a relação? Eu não sei. Ela nunca falou isso? Não, falou uma vez. O pai dela inventa um monte de coisa, o cara inferniza a minha vida esse tempo todo. O pai dela, a mãe dela, inventa um monte de coisa e eu não sei se eles inventaram, eu não sei da onde saiu. Eu acho que ela tinha que conversar comigo, a gente ir no médico junto, a gente conversar, amor, o que está acontecendo? É isso, mas não teve conversa. Ela se resolveu com eles lá. Você vai querer fazer exame? Vou fazer o exame, já liguei aqui pro médico e vou ver o que está acontecendo, porque é novidade, eu não sabia. Agora que eu fui saber. Ela me avisou e tal, eu achei que não fosse, que fosse coisa dos pais e tudo mais. Não sei até agora se é verdade ou se é mentira, mas eu vou saber do meu, vou fazer meus exames. Tá. E de que maneira você descobriu? Vamos voltar agora desse áudio que você falou de botar amigo, de namorar, namorado de amiga na fita, uma coisa assim, né? De que maneira você descobriu isso? Então, a gente combinou de cada um, dela ter a senha do meu telefone e eu ter a senha do telefone dela. Tinha a senha dela? Tinha a senha dela. E teve um dia que a gente estava aqui na cozinha, aí ela falou, amor, vou subir. Eu falei, tá bom. Aí ela subiu, nisso que ela subiu eu fiquei aqui jogando videogame e aí fiquei umas 2, 3 horas que eu estava jogando online. Depois eu subi. Quando eu subi, o telefone dela estava apitando muito. Aí eu falei, amor, teu telefone, acho que tem alguém falando contigo, te mandando mensagem e tal. Aí ela, vê aí quem é, vê o que é e tal. Eu, tá bom. Aí abri. Quando eu abri, eu abri, foi no WhatsApp, e aí eu vi umas mensagens, eu falei, pô, caramba, que mensagens são essas? Estranho e tal. A amiga dela falando com ela, um outro amigo dela falando com ela e tal. Ela mandando foto para um amigo dela e tal, que isso aqui, lá. Aí depois
eu fui no Instagram dela também, porque me bateu curiosidade, eu fiquei, pô, decepcionado. Eu falei, pô, o que é isso? Fui no Instagram dela, vi outras coisas também e tudo mais. Eu falei... Outras mensagens com Outras rapazes. mensagens. Gente Isso. conhecida. Gente conhecida. E aí eu peguei... Você não quer falar quem, né? Não, acho que melhor não. E aí eu peguei essas mensagens e tirei print e mandei pro meu telefone, para depois mostrar para ela, para eu não perder. E aí liguei para minha mãe, pedi minha mãe para chegar aqui em casa. Ela chegou, era 6 horas da manhã. E aí ela chegou aqui que eu queria conversar com a minha mãe, com a Duda, elas juntas, e falei, mãe, eu não vou mais levar a Duda para Dubai, para viajar. Ela, por quê? Porque por causa disso já. E botei o áudio. Quando eu botei o áudio, ela falou, tava brincando, eu tive um deslize, isso aí não é eu. Foi o inimigo que me pegou. Que inimigo? O diabo, que ela vai na igreja. Mas aí, eu antes acho que ela, de Dubai, vocês decidiram não viajar. Ou aí você decidiu não levá-la. Mas não tinha como eu não levar ela, porque a passagem já estava emitida as passagens, não tinha como voltar o dinheiro. E foi cara. Inclusive, ela pediu para mim, para me ajudar a pagar, porque ela também, graças a Deus, está ganhando um dinheirinho, estava ganhando um dinheiro. E acho que ela pagou uma pontinha, não chegou junto metade de metade. Uhum. E aí não tinha como eu deixar ela aqui. Se eu viajasse sozinho, ficaria chato, pô, eu pegar. E a gente estava planejando viajar. E aí eu tinha pedido para fazer uma aliança, que eu ia pedir ela em casamento. Que aí a gente ia pôr aliança de noivado e tudo mais, e a gente ia casar em fevereiro, estamos em janeiro, né? Sendo que aí eu falei, pô, olha isso, olha esse áudio, olha, pô, você fala pra mim que você, pô, é certinha, que não sei o que e tal, que você não dá confiança, porque você fez isso? Ela, poxa, eu fui fraco, tudo mais, eu perdoei ela, até porque eu já tinha errado. E aí entra na história, nessa situação, a sua mãe, que a sua mãe mostrou pra mim mensagens que ela trocou com a Duda enquanto vocês estavam em viagem. Sim, porque minha mãe tinha conversado comigo, minha mãe falou, filho, eu vou conversar, leva ela para viajar, vai com um amigo, não precisa ser, vai lá, vocês vão conversando e tudo mais e tal. Eu falei, mãe, tudo bem, então eu vou com ela, vou viajar, mas a gente vai de amigo. E aí eu falei para ela, Duda, eu sou teu amigo, a gente viveu uma vida junto, hoje eu não quero mais ficar com você por causa disso. E também outras coisas também, tipo, não tava combinando e tal, enfim. Aí a gente conversou e a gente foi como amigo, mas a gente não ficou como amigo. A gente namorou e tal, a gente se curtiu. Né? Exatamente. Enfim, aí, quando a gente voltou, e aí lá na viagem ela sempre falava pra mim, ela falava, poxa, você não vai me largar não quando chegar lá no Brasil, né? Eu falei, não. Eu falei, vamos curtir aqui, depois a gente conversa sobre isso. Ela, não, por favor, não vai fazer isso e tal. Aí começava a chorar. Eu, não chora, pelo amor de Deus, amor, para, por favor, não chora, fica de boa. Eu não vou te largar quando chegar no Brasil. Tá bom, poxa, sei lá, que não sei o que, toda hora ela falando. E aí chegou aqui no Brasil, aí acho que passou uma semana ou duas, e aí ela começou a ir lá para casa, ela foi para casa dos pais e tal. E aí foi quando a gente já tava meio assim, tipo, ela já sentiu que a gente não ia ficar e tudo mais. Enfim, e aí começou, tipo, aí ela foi para lá para os pais. Aí aproveitei que ela não estava aqui, saí para ver meus parceiros, meus amigos e tal. E eu gosto, as amizades que eu tenho hoje, a maioria é tudo baladeiro, os caras. Então eu saio, enquanto os caras, ela não gosta de balada, ela não gosta dos meus amigos, de jeito nenhum. Meus amigos do Borel, ela não gosta. Os meus amigos que eu tenho fora do Borel, ela não gosta, ela odeia todo mundo. Aí não deixava eu ver meus amigos, não deixava eu ver ninguém, enfim. E aí, por isso que a relação estava ficando desgastada. E aí, eu já senti que nessa ida dela para Volta Redonda, ela já estava começando a falar umas coisas para mim que antes ela não falava. Tipo, aí já começou a história do abusivo, tipo, você é um abusivo, que não sei o que e tal. Aí depois ela mudava, você quer casar comigo, que não sei o que e tudo mais. Veio uma variação. Tipo, eu não entendia, não dava para entender. Você achou que naquelas conversas, esse novo tom da conversa dela, seria que ela queria ter provas ali nas conversas, é isso?
É, isso aí. Ela começou a querer, tipo, montar conversas e tudo mais. Eu senti que ela não tava E ali afim. você cortou. Não, não cortei. Eu agi normal, como sempre eu agi Não, com mas ela. assim, tipo, qual momento que vocês pararam de se falar? Qual foi a última vez que vocês se falaram? A última vez, acho que foi ontem, se eu não me engano. Faz muito pouco tempo. Faz pouco tempo. É por isso que eu não tô entendendo nada que ela tá fazendo, irmão. Eu não tô entendendo. Vamos falar de outras. A gente volta daqui a pouco a falar sobre a questão dos remédios. Quero entender essa questão dos remédios que ela fazia uso para dormir, que isso é uma questão muito delicada. Mas eu queria também saber de outras denúncias que ela faz, que ela diz que você passava uma imagem em frente às câmeras e era outra coisa por trás das câmeras. Da questão das filmagens. Ela disse que você dizia que negros e pobres fedem. Mentiu. Mentira dela. Eu sou preto. Minha família é preta, pobre. Os meus amigos, a maioria são pobres. Eu vivo no borel, sempre vou pro borel. Quando eu não tô no borel a passeio, eu tô em alguma ação social. Tem muitas coisas, Léo, que eu faço e eu não divulgo. Então o seu assistencialismo não é só para mostrar ao público. Não, não é. Não é? Não é só para mostrar. Você ao público. faz muita coisa fora de cena. E o meu objetivo também, quando eu mostro, é, cara, um monte de gente influente me segue, um monte de jogador, um monte de artista. E quando eu faço, isso sensibiliza eles para fazerem também. E sensibiliza também pessoas anônimas também a fazerem, que tem condição. Eu acho isso legal. Não é porque eu quero me mostrar, porque eu quero aparecer, porque eu sou bonzinho, que é por causa de imagem, não é por causa disso. Eu faço isso já tem anos. Você hoje, nos vídeos que você postou nessa quinta-feira, você mostra conversas com ela sobre assuntos banais. Depois da separação, como tapioca, ela te ensinando a fazer tapioca e tal. E eu questionei ela hoje, antes de vir pra cá, se era ela mesma que estava conversando ali com você. É. E ela falou assim, era eu, mas eu estava dopada. Eu estava dopada. Mas eu não entendo. Quando a pessoa toma remédio, acontece disso, a pessoa toma remédio e aí fala no WhatsApp e não lembra. Acontece? Não sei. Então, ela conversou comigo pra caramba. Falou que queria casar comigo, falou falou que queria namorar comigo olhando pro céu. A informação de ser dopada, não, você não acredita nisso? Que estava sob efeito de algum remédio. Não era dopada. Ela não estava dopada, não. Mas ela tomava remédio frequentemente para dormir. Ela tomava remédio. Eu falava pra ela, amor, você tá tomando muito remédio e tal. Eu tentava controlar ali, ajudar. Sendo que aí ela tomava escondido. Mas só volto a reafirmar, a perguntar novamente. Você em nenhum momento fez sexo com ela sob efeito de remédio? Em nenhum momento, nunca fiz isso, irmão. Tá. Isso é importante, isso é muito importante. Não, nunca fiz isso. Outra informação que ela também fala sobre a questão das ameaças à família dela. A integridade física dela e a família dela. Você em alguma vez ameaçou? E ela diz, principalmente, ela se assustou muito ao ver dentro da sua casa um fuzil. Fuzil de paintball, que ela já viu várias vezes. Tem fuzil aqui, é um fuzil de paintball, cara. Você nunca teve arma de verdade em casa? Nunca. Você Nunca não tem tive. porte de arma? Não tenho porte de arma, nunca tive arma de verdade em casa. Nunca? Nunca. E ela falou que tinha arma aqui. Ela falou que tinha arma de verdade na Não, sua não casa. tem arma de Isso aqui é verdade. paintball. Ela falou que viu 2 milhões aqui na minha casa. Não tem 2 milhões aqui na minha casa nunca. Isso cabe à polícia vir aqui, minha casa está aberta. A hora que a polícia bater vai ser muito bem-vinda, delegado, advogado, quem quiser. Minha Você não vida é aberta. manuseia a arma, você não usa Manuseio arma. não manuseio. Conheço amigos que têm arma, conheço bandido, conheço polícia, conheço milícia, conheço todo mundo. Agora, isso não quer dizer que eu sou isso, que eu não preciso. Essa é a questão. Graças a Deus, hoje eu não preciso de me envolver com arma, coisas erradas. Eu não preciso. Sim. E não quero também. Não, exatamente. Dessa história toda, tem muito arrependimento seu? Você se arrepende de alguma coisa? Pô, o que eu só... Não é arrependimento, cara. O que está acontecendo toda essa história toda, eu estou muito triste porque mesmo ela fazendo isso, a gente se ama. Eu sei que ela me ama. Você ainda ama ela? Cara, não é questão... Eu estou decepcionado com o que ela está fazendo.
Eu tenho um sentimento por ela. Leno, se viu as acusações dela na Eu polícia... vi a acusação dela, sendo que eu tô decepcionado. Eu não volto para ela nunca mais. Tem certeza? Não volto. Mas a gente teve uma vida junto, eu não sou de pedra. Tá. Eu tenho esperança dela me ligar uma hora, ou dela, sei lá, vir atrás e falar, caraca, me perdoa, não sei o que eu fiz, me desculpa e tal, não sei. Eu tenho essa esperança. De vocês dois voltarem atrás de todas essas atitudes envolvendo a polícia. Envolvendo a polícia. Eu não tô acreditando que isso está acontecendo. Como é que eu vou fazer sexo com ela dormindo? Como é que eu vou dopar ela, fazer essas coisas? E agredi-la. Como é que eu vou agredir? Como é que eu vou bater nela? Eu nunca fiz isso com ela, nunca agredi ela, cara. E ela tá falando isso, foi na polícia falar de estupro. Que isso? Uhum. Se ela tá chateada pela traição, tá na razão dela, mas para falar essas coisas graves de mim, é muito sério. Eu tenho família, eu tenho mãe, eu tenho vó. Você sentia, com todos esses problemas que surgiram durante esses 3 anos de relação com a família dela, que poderia um dia dar ruim dessa maneira? Você entendeu? Porque você não sente que era um mal anunciado? Eu sentiria assim, mas eu imaginava que isso pudesse acontecer um dia, mas não dessa forma que ela tá mentindo. Ela foi na delegacia, falou que eu estuprei, que eu passei doença para ela, que eu agredi ela, que eu bati nela, sendo que eu não fiz isso. Você foi já à delegacia, você também já foi? Não, eu fui pela difamação e calúnia Injúria. do que ela está falando. Sim. Você pretende mover algum processo contra ela? Se eu pretendo? Mover um processo. Ah, Léo, ela tá pegando pesado. Eu tenho um coração muito bom, cara. Tipo, mas pô, cara, ela errou feio. Ela tá expondo minha família, tá me expondo. Então, cara, tô conversando com meus advogados, com a minha equipe. Tá feia a parada. Não era isso que eu queria, tá ligado, Léo? Mas ela tá mentindo, ela tá falando que isso, cara. Como é que eu dopei, nunca, cara. Que doideira. Você nunca estimulou ela a usar esse remédio? Nunca! Eu não sei nem que remédio que ela... até hoje, eu não sei nem qual remédio ela toma, não sei nem o nome. Como é que eu vou fazer as coisas com ela dormindo? Isso não existe, Léo. Você quer pedir perdão a alguém, a ela, por alguma coisa? Eu fico triste porque essa imagem que a Duda tá passando, minha, não é quem eu sou. Ela tá fazendo muito errado. Mas enfim, eu quero pedir, independente de tudo isso, eu quero pedir desculpa a ela também pela traição. Pelas E traições. espero que ela me peça desculpa pela mentira que ela tá falando. Que tudo que ela tá falando, o negócio de estupro, essas paradas, é mentira. Eu tô aqui, eu tô mal, cara, eu não sei o que vai ser, tipo, não sei o que vai ser da minha vida, sabe, cara, eu não tô entendendo, não entendi por que ela fez isso, mas eu creio que ela vai ver essa entrevista, ela vai olhar pra mim, eu creio que um dia ela vem me pedir desculpa, cara, que eu não fiz isso com ela. Okay. Um dia eu falei pra ela, assim, Duda, mas o seu pai tá falando que eu te agredi? Aí ela, não, mas agredir não é só agressão física, é agressão verbal. Aí eu fui procurar o que é um homem agressivo, o que é um homem abusivo e tal e tudo mais. E li lá várias coisas. Pô, Léo, eu era um cara que eu era parceiro dela. Eu não era um cara que, tipo, eu falava pra ela, amor, posta foto de biquíni, pô, que é legal, que dá engajamento nas suas fotos. Pô, todos os vídeos dela, foto, a maioria, eu que filmava ela, ficava mó tempão, como se fosse produtor dela. Em Dubai, em Maldivas, que a gente tava em Maldivas, eu era tipo um fotógrafo dela, eu nem curtia direito, nem ela, porque eu ficava o tempo todo, caraca, aí tá um ângulo maneiro, deixa eu tirar foto sua. Pô, eu era parceirão dela, amigo, parceiro. Eu falava pra ela, amor, sai daqui, amor, vai lá ver seus pais, amor. Teve um dia que o pai dela falou um montão de coisa lá, que eu era agressivo, que era um montão de coisa. Ela, vou foder o meu pai, vou falar tudo na internet. Eu segurei ela, falei, não faz isso.
Ele é seu pai, ele tá chateado comigo e tal. Segurei ela, ela queria postar, vou postar. Eu falei, não, não faz isso. Eles são seus pais. Eu sempre falava com ela, cara, vai visitar os seus pais, vai ver eles. Eles precisam de você. Pai e mãe, só tem um. Eu nunca, tipo, peguei, tranquei ela dentro de casa. Ao contrário, eu falava para ela assim, eu falava, amor, pega as suas amigas, se você quiser, eu vou jantar, vou dar uma volta, traz elas para cá, fica com as suas amigas aqui, faz uma parada, vai jantar, ou então vai jantar com ela, vai, entendeu? Vai fazer suas coisas, porque ela ficava aqui, ela não gostava de sair, ela não gostava de fazer nada. E aí às vezes eu gostava, sei lá, de ir na Dias Ferreira, um exemplo, que tem um barzinho e tal, e ela não gostava, cara. Ela não bebia, era diferente. Mas eu sempre botando ela pra cima, sempre estando com ela, sendo parceiro dela e tudo mais, e ela sabe disso. Eu não fui um cara ruim que ela tá falando aí pra todo mundo. É isso, Leno. Cara, é isso. Tomara que a verdade venha à tona, Claro. que seja essa a sua verdade, a verdade e que tudo possa ser resolvido de uma maneira melhor pra todo mundo, tá? Tamo junto, Léo. Fica com Deus. Tamo junto. Obrigado, meu, Obrigado por você. ter vindo também. Fica com Deus. Tchau, gente. É isso. É isso.